Olá, meu caro LF. Olá, meu caro Stuart. Olá, meu caro você. Está começando mais um Indie Game Show. Ah, moleque, agora foi. Agora foi. Então, dessa vez a gente vai filosofar um pouquinho, pensar, avaliar, imaginar, que é muito maneiro fazer isso, e pensar sobre possibilidades. Vamos imaginar que em linhas do tempo paralelas as coisas não saíram como aconteceram aqui no nosso mundinho e tudo foi diferente. Então vamos pensar como seriam, por exemplo, jogos indies como filmes, ou filmes que... como indie jogos, ou jogos AAA como indie games. Por que não? Imaginar todas as possibilidades que podem aparecer com isso. Isso é um ótimo exercício mental para você que está tentando, tendo algum bloqueio. Sair da caixinha de vez em quando é legal, né? Vamos pensar então, jogos que seriam melhores se fossem indie games. Cara, Assassin's Creed. Assassin's Creed foi o primeiro Sim. que apareceu na nossa listinha. Por quê? Quer começar? Porque as minhas críticas eu posso começar a qualquer momento, mas... Por favor. Eu posso? Pode. Tá bom então, vamos lá. É bom pra dar uma alongada. O grande detalhe que pra mim tornaria Assassin's Creed um jogo muito melhor se fosse indie é porque com certeza não teríamos jogos inacabados saindo como se estivessem prontos. Exato. E não cobrariam valores exorbitantes por isso. Não, mas eu não me incomodo de pagar um valor alto por jogos independentes. Sim. Já falamos há não muito tempo atrás que... Mas jogos bugados são coisas completamente diferentes. Você tá jogando e vem o bonequinho, o francesinho lá com o olho e a língua pra fora sem cara, que nojo. Aquilo foi engraçado. Era o Sr. Batata sem batata. E seria muito mais inteligente, quer dizer, se a Ubisoft não ficasse nessa noia de ter que lançar jogo todo ano. Outro detalhe, né, é que com certeza se fosse uma desenvolvedora independente não faria aquela cagada que eles fizeram com o Desmond no terceiro jogo. No final do jogo, o Desmond simplesmente acredita 100% numa deusa que já tentou destruir o mundo. Todos os outros deuses tentaram avisar ele que ela não era confiável. Ela estava presa, inclusive, no onde o Desmond está no terceiro jogo. Ele vai lá e, sabendo que vai morrer, solta ela. Olha que divertido. Desmond muito inteligente, como sempre. Pois é, cara. E o problema não foi nem assim desenvolver um roteiro baseado nessa parte da civilização antecessora que construiu o mundo, deixou artefatos da época deles até hoje. Os humanos acharem. Não é um problema. Fica espetacular, por exemplo, no Assassin's Creed Black Flag, o momento em que você entra no observatório é mágico. É mágico. É mágico. É uma sensação muito maneira. Imersão total do jogo em si. Exato. Escapuchado. Só que é um inglês. O Desmond fazendo isso outro jogo que seria bom se fosse indie, eu tenho certeza, seria Enter the Matrix. Enter the Matrix cheio de bug. Foi um jogo... Ele não é nem cheio de bug, ele só é feio. Ele é escroto, ele é mal feito, ele é mal acabado, mas ele é um jogo com uma história bacana. É uma história que complementa o filme. Explica um pouco do universo, expande um pouco. Isso, Niobe, Ghost, tem todas aquelas dinâmicas, é bem legal. É bem pensado a beça, mas é mal executado. Ele não é mal executado, ele é horrivelmente executado. Hoje, assim, com perspectiva, você olha e fala, nossa, cara. Como é que vocês jogavam isso? Que nem por exemplo, o próprio Bullet Time, que na época já tinha sido aplicado de maneira excepcional pelo Max Payne. Exato. Eles me vêm e fazem Max Payne também é um jogo que daria um bom filme. Max Payne é um jogo que daria um bom filme. Um ótimo filme. Enter the Matrix daria um ótimo jogo. Até porque ele foi um jogo roteirizado pelos próprios Wachowskis, que fizeram o filme Matrix, sem comentários, e eles roteirizaram, então a história do site está bem coesa.
A história do jogo tá bem coesa em relação ao filme e só complementa mesmo, assim, é muito boa a maneira que ela aborda. Só que o gameplay é uma merda. Visualmente ele é uma merda também. Visualmente ele é feito para os padrões da época mesmo, não tô dizendo agora. Não. Para os padrões da época ele já era. E não havia nem, por exemplo, se você for pensar em padrões indie, da necessidade de se fazer um jogo em 3D só para agradar o mercado. Eles podiam ter feito em 2D, o que geralmente é assim que pensa o jogo. Deve indie. Não, assim, obviamente. Combina mais. O desenvolvedor indie ele tem diversas possibilidades. E pensar assim, não, o jogo tem que ser em 3D, limita. Isso. Porque você pode fazer jogos muito bons em 2D. O próprio então Broforce, usar a mecânica, né? Sim, você desenvolve mecânicas daquela maneira. É porque no Fast tem uma explicação na própria história, mas porque o mundo gira. Eu acho que eles conseguiriam. Eles poderiam fazer mecânicas utilizando tanto bullet time quanto... Pra fazer tudo ia ficar muito legal. Em 2D ia ficar muito legal. Poderia. Como ficou, por exemplo, no Broforce. Sim. Com o nosso amigo Mr. Enderbro. Ficou muito legal. Ficou muito bom. Daí vai aumentando a velocidade, muito foda. Óbvio que assim, ficou bem dentro da proposta do jogo, por que não ficaria num outro jogo baseado nisso? Exato. Faz parte do universo, eles podem usar, né? Exato. Eles usaram... Melhor que ficar fazendo o Neo Samurai do Path of Neo, coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Foi engraçado. Não, cara. E foi engraçado de um jeito que não faz rir. E já que falamos de Broforce, está aí um jogo indie que daria um ótimo filme. Expendables. Eu fiz Exato, tem um filme Expendables, mas eu tô falando assim. Porque o Expendables ele é grandioso no cinema. Sim. Porque ele misturou toda aquela galera, ele misturou muita gente. Mas o Broforce ele mistura todo mundo de todo mundo, sabe? Todos os personagens misturam. É limitado. Ver por exemplo, do meio. Os personagens do próprio Schwarzenegger, né? Aparecem vários. O cara do Exterminador do Futuro. Aparece o Terminator, o T-800, Conan. O Conan. Que é uma coisa que num filme você não pode colocar. E o legal é ser um jogo pra ter isso tudo limitado, mas imagine um filme. É algo que me lembra, por exemplo, aquele filme que saiu há pouco tempo, que é o Kung Fury. Kung Fury daria um ótimo jogo indie. Daria um ótimo jogo indie também. Aquelas cenas assim menos sérias, né, de porrada, com vários efeitos, ia ficar muito legal no jogo. E o legal do Kung Fury é que ele é justamente essa galhofa com os anos 80, exato. Assim como o Broforce é uma galhofa com os filmes do... Porque ele não tem história, tá cagando pra história, o importante é estar lá pra Freedom. Estamos lá pra conquistar, levar liberdade pro seu povo. Exato. É isso que é legal. Outro filme que daria um bom endgame? Já sei, Waking Life, o estilo de arte dele combina muito com os jogos de endgame. Está aí um filme que todo mundo conhece, claramente. Obviamente todo mundo conhece o Waking Life, por que não? Aliás, o Waking Life, como muitos jogos indie, criado por um estúdio independente e ele foi publicado por um programa da 20th Century Fox. Mais ou menos como acontece, por exemplo, com Life is Strange, que é produzido pela Dontnod, mas é publicado desenvolvido pela Dontnod, publicado pela Square Enix. Isso, exatamente. E o... mais o que? Waking Life. A história do filme é o seguinte: você é uma pessoa que está presa no sonho. Você, assim, tá vendo pela perspectiva de uma pessoa presa no sonho. Só que dentro do sonho ela começa a encontrar outras pessoas que estão sonhando também. O nome do filme é Waking Life, é como se você acordasse da vida. Mas você acorda todo dia do sonho pra vida. Imagina se fosse ao contrário. Entende? Daí você vai encontrando com outras pessoas e elas vão mostrando o mundo interior delas. E cada mundo interior é uma paleta diferente, é um estilo de arte diferente. É uma coisa muito fora da caixa, assim, e encaixa muito bem com a proposta artística dos jogos indie. Isso me lembrou também aquele jogo Sunset. Isso que poderia ser um bom filme. Que daria um bom filme. Ele foi lançado... Tale of Tales, lembrei. Sunset, produzido pela Tale of Tales, que produziu jogos como The Path. Tá. Mas o Sunset, ele tem justamente um quê dramático muito interessante. Como, por exemplo, no Sunset você controla uma mulher ali que está num país da América Central, da América Latina, em que
há uma ditadura militar instalada e você tem que ir eventualmente na casa do ricaço Gabriel Ortega. Você tem que arrumar coisas pontuais na casa dele e aí você sempre reflete, porque também você vê ele tendo um papel ali naquela conjuntura política da sociedade em que eles vivem e tudo mais. E daria um ótimo drama, ainda que eu não goste de dramas, mas não questiono, por exemplo, a qualidade de muitos deles. Outro jogo que daria um filmaço, Super Meat Boy, por que não? Super Meat Boy, sim, muito bom. Ele tem toda uma filosofia por trás dele que o criador contou, né? Que... No Indie Game The Movie, exato. Isso, que ele falou que ele não tem pele. Ele não tem pele e a Banded Girl seria a garota que o completa. Que complementa. É aquela parada assim, tem um rock aqui, outro ali, aquela diversão, aquelas coisas espalhafatosas, robôs gigantes. Poxa, aquilo é muito legal. É. Imagina um filme com Super Meat Boy. Um outro filme que daria um ótimo jogo. Inception. A Origem. A Origem daria um ótimo indie game pela temática dele. Não só pela temática, mas pela proposta também. Sim. Que é a sua realidade ser formada por ideias que você não sabe se são reais ou não. E até eu acho que valeria muito a pena ter um jogo sobre, porque o filme ele desenvolve muitas coisas ao mesmo tempo e ele acaba não se aprofundando da maneira que poderia em todas elas. Isso, e ele abre espaço para uma mecânica nessa questão de sonhos. Tipo aquela parte que o cara tá caindo, ele tem que criar uma explosão pra acordar todo mundo, isso é muito maneiro. E agora que já falamos de todos esses jogos que poderiam ser filmes ou filmes que poderiam ser jogos, cabe a você, meu caro você... Por que você, desenvolvedor, não propõe um jogo baseado num filme? Nos comentários, mas bota depois de se inscrever no canal, dar aquele curtir, maroto. Compartilhar de vez em quando é bom também, né? Por que não? Naquela ajuda. Por que não? Exatamente. Tá bom? Deixe no comentário se vocês gostaram da minha barba. Ele mesmo riu, é porque nem ele tá levando fé na própria barba. Entenda. Se vocês já tiverem uma ideia parecida ou alguma coisa assim, vocês mandem pra gente fazer uma matéria sobre e divulgar melhor. Vai que a sua ideia atinge alguém que... Vai que... Confia na gente, cara. Confia. Vamos lá. Manda pra gente, tá bom? Valeu, pessoal. Isso aí. Não.